Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas 37 minutos, quinta-feira, 4 de novembro, manhã de operações policiais pelo estado. Este é o primeiro destaque. Bom dia, direto da redação, Glauco Paza. Pois é, André, o velho golpe que se renova. A questão dos nudes, constrangimento, extorsão. Só uma das vítimas perdeu mais de 200 mil reais. E por isso, este trabalho da polícia nas ruas, não apenas no local. A gente vai mostrar logo em seguida aqui no SBT Rio Grande. Muito bem, daqui a pouco todos os detalhes do SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só, daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o que aconteceu com esta ambulância do SAMU. Ué, ambulância do SAMU? Pois é, ela foi abordada pela polícia lá do lado uruguaio. Olha, certamente ela não estava salvando, uma pessoa, tinha alguma coisa errada. O que será que estavam transportando dentro desta ambulância do SAMU? A gente percebe algumas caixas ali dentro. Mas ela estava trabalhando, estava fazendo algum tipo de salvamento? Ela ainda pertencia ao poder público? Em seguida a gente vai trazer as informações e ao mesmo tempo um alerta. Porque se ela foi vendida, ela estava ainda adesivada. Agora, o que ela carregava? O que ela carregava dentro? Pois daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações. 11 horas 38 minutos. Olha esse recado que eu tenho para vocês. Para tudo e vamos falar de uma coisa muito boa. O aniversário de prêmios do Unisuper continua. Serão 40 sorteios de 1 ano de rancho grátis para quem é cadastrado no aplicativo Meu Unisuper. Demais, não é verdade? Baixe o aplicativo Meu Unisuper, apontando a câmera do seu celular aqui para o QR Code e aproveite os benefícios exclusivos, além de preços super especiais para comemorar. E tem mais, você pode ganhar na hora, direto no caixa, vale compras de até R$50. Já pensou ser sorteado no caixa e garantir um desconto desses nas compras? Não perde mais tempo. Então acesse unisuper.com.br/aniversário. Aniversário de prêmios Unisuper. Sorte é estar perto de você. E atenção, atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene. Coloca a sirene sim, tem que colocar a sirene porque a situação, olha, a situação do Grêmio se complicou. Tá aí o alerta, hein, Glauco? De emergência, né? É, boa essa, André. É verdade, a situação, olha, cada dia mais difícil, mas tem que manter aí pensamento esperança. Positivo, não é verdade, Glauco? A esperança matemática, ela existe, depende só do Grêmio. Ontem o Grêmio jogou bem, viu? Essa é a boa notícia. Mas perdeu de novo. Essa é a má notícia. 2-1 para o líder Galo lá no Mineirão. Mas olha, eu vou repetir, muita reclamação da arbitragem. E a gente já vai saber por quê, tá? Porque tem lances polêmicos. E o vice futebol, mais uma vez, botou a boca no trombone. Não exatamente pela derrota, mas como ela foi construída. Segundo ele, com a colaboração da arbitragem ou a conivência da arbitragem, mais especificamente do VAR. Ô Glauco, esse posicionamento, do Denis Abraão, assim, será que não é algo estratégico? Conhece ele há mais tempo, conhece mais a postura dele, mas tem diversas manifestações dele que tem chamado a atenção, inclusive quando teve aquela briga toda no final da partida do Grêmio e que provocou toda essa confusão aí com as torcidas, né? Acredito que sim, tá? Uma parte é, claro, para consumo interno, mas outra parte para consumo externo. Aquilo que o torcedor gostaria de falar. Botar a boca no mundo e dizer o seguinte, olha, a arbitragem também não está ajudando. O Grêmio, quando melhora, é prejudicado pela arbitragem. Aliás, vamos ouvir um pedacinho do que disse o Denis Abraão aí. Coloca aí. Champions, vejo tudo que é jogo da Europa. Ele viu vários jogos da Europa, viu realmente, continua vendo, inclusive aqui no SBT, tá? Que transmite a Liga dos Campeões, mas não é essa parte aí, não. Acerta os botãozinhos aí, bota a parte que ele bota a boca no trombone aí. Tu acha que eu duvido da honestidade deles? Não! Eu não duvido da honestidade. Mas que tá gozado, tá. Tá muito gozado.
que é sempre contra mim. A gente ri porque é uma forma toda peculiar, né, de manifestar essa reação de indignação, mas logicamente que o torcedor tem muita gente indignada com a arbitragem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, André. Eu não sei se você tem opinião formada a respeito do juiz, mas eu acho o seguinte, ó, o juiz erra a favor e erra contra. Essa é a realidade, né? Olha, aí... dizer o quê, né? Não, eu não tenho, assim, essa condição, esse conhecimento, Glauco, mas a gente vê pela repercussão sempre, né? Sempre tem um problema com a arbitragem. E aí a gente entra na velha história da questão da arbitragem em si, né? Das condições de arbitragem. Bom, aí a gente entra numa outra seara. Vai até domingo que vem. Agora, com relação ao Grêmio, eu ouvi muitas opiniões, assim, pessoal gostando da atuação do time, né? Já desde o início da partida. Só que isso não é o suficiente, né, Glauco? Eu tô com uma grande questão. Aliás, logo em seguida nós vamos ter um convidado especial aqui. Eu quero repassar essa pergunta para ele. Sim, o Grêmio... Não, segura, tá bem, segura, matraca. O Grêmio jogou bem porque o líder, o grande favorito ao título, também jogou abaixo? Ou o Grêmio fez o líder jogar abaixo? É uma boa questão aí, até para saber, para ter uma noção, se o Grêmio foi fora da curva, se dá para manter esse desempenho no Grenal. O Grêmio foi bem sim, tá? Foi indignado, teve chances de gol. Aliás, não foi uma, não foi duas, foram várias chances de gol. Borja perdeu, inclusive, teve bola na trave. Já a gente vai mostrar os lances polêmicos também, mas perdeu. E aí, meu amigo, a situação ficou ainda mais dramática. Ô, André, vamos falar de coisa boa, que é o seguinte, Grenal, tá? Porque independentemente da situação de um, de outro, é uma grande partida, é o maior clássico do mundo. Vai dizer que não? Ninguém diz que não, né? Tá. Todo mundo concordou, então. E é o seguinte, torcida... Conforme decisão do governo do estado, o aumento para 50% da capacidade do estádio Beira-Rio para a torcida colorada. E por que isso? Porque a decisão da Justiça, o pedido do procurador do STJD foi atendido e a torcida visitante, no caso a torcida do Grêmio, não vai estar presente no Grenal, assim como nos outros jogos, pelo menos nos próximos dias, até o julgamento daquela confusão na arena, André. Uma dúvida. A torcida do Grêmio que poderia ir ao Grenal, que não vai poder, vão poder colocar torcedores do Inter, vão sim, até porque aumentou a capacidade, né? Pois é, vão completar. O Beira-Rio tem o quê? 47 mil, vai dar 22, 23 mil a capacidade total do Beira-Rio com essa nova decisão. Inclusive, os ingressos já vinham, olha, todos eles estavam esgotados. Agora, com o aumento da capacidade, o Inter está botando novamente ingressos à disposição do torcedor para confirmar no check-in ou até para adquirir para esse jogo aí. Mas vai muito além daquela capacidade que seria para o torcedor do Grêmio. Vamos a 20 e tantos mil torcedores para esse clássico aí. Já a gente fala mais sobre Grenal, sobre muito futebol, sobre gol, sobre reclamação, etc, 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 etc. Continua. Até já, então. Muito bem, gente, vamos lá. 11h47 agora. Vamos falar, Glauco, de educação sustentável. O Fala Comunidade de hoje foi até Alvorada, aqui na região metropolitana, para conhecer um projeto muito interessante, que serve de exemplo para muitas outras comunidades. É contigo, Rafa Cavaleiro. Esta horta comunitária no município de Alvorada é a alternativa que ensina a plantar e a colher dezenas de alimentos a dezenas de famílias. Quem é que gosta de alface? Levanta a mão aqui. Olha só, todo mundo gosta de alface. Vamos plantar. A gente fez esse convite para a professora trazer eles aqui e fazer esse trabalho na prática com eles. Isso é uma parte bem importante, porque surgiu essa oportunidade, de fazer com que eles aprendam da onde vêm os nossos legumes, as nossas verduras e futuramente as nossas frutas. Aqui era o esconderijo dos ladrões. Eles deitavam nas gramas, no gramado, no pátio sujo aqui, que era uma imundícia, era depósito de lixo. Então isso aqui mudou e hoje, olhando isso aqui, é um paraíso. E com a ajuda do município, muitas famílias passaram a ter auxílio para iniciativas como estas. A gente viu que tinha muitas áreas ociosas na cidade e aproveitamos e fizemos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores no início do ano
e hoje nós estamos botando em prática. E aqui foi um projeto piloto, né, que hoje está servindo de modelo para toda a cidade. Essa é uma oportunidade que as crianças têm para colocar a mão na massa, né? Trazer de dentro da sala de aula os contextos, o que elas aprendem e exercitar aqui. A Raila é aluna da Escola Salvador Jesus Cristo, que está aprendendo aí, né, a lidar direto com a terra. Mas parece que tu já fazia isso em casa, né? Sim, meu avô tem sítio, daí ele me ensinou bastante, né? Daí eu vim, né? Ajudar a população, porque esses alimentos que estão sendo plantados vão ser doados, né? E vão ajudar muita gente. E aqui foi uma oficina, a primeira oficina que nós fizemos, que é mostrar para a criança todo o processo de crescimento da planta, desde a semente, né, até a colheita. E o que tu já plantou? Eu já plantei tomate, já plantei hortelã. Não tem nada aqui que tenha muito açúcar para nos deixar mal. Ah, que legal! E a gente faz muitos novos amigos aqui. Porque quando a gente vem, tem aqui pessoas, crianças. O que tu tá fazendo aí? Eu tô cuidando das plantinhas que planta na horta. Para elas ficarem bem e fortalecer. E depois aqui, vai para onde? Vai para um canteiro. Para ela crescer e ficar forte e dar frutinho. Que legal! E depois já dá para colher e comer. Fica uma delícia na barriga. Como existe a hora de plantar, existe a hora de colher e existe a hora de comer. E esse é o nosso espinafre. Muito bom! Para vocês aí no estúdio, ó. Palmas, parabéns, parabéns. E é um exemplo, verdade, para muitas comunidades, né, Glauco? Percebi que tem muitos municípios fazendo, plantando árvores frutíferas pelas ruas. Tu já pensou? A gente vê muito, o interior de Santa Catarina tem goiaba, laranja, bergamota. E eu acho que esse é um caminho bem importante. Na rua, as pessoas que estão com vontade, né, colhem aquela fruta e comem também, é uma maneira de se alimentar. E esse exemplo aí é espetacular. Né? Parece aquela coisa de interior. Aliás, eu já aviso aqui os vizinhos, tá? Eu tô pela banda, que lá tem acerola, araçá, pitanga, laranja, jabuticaba, limão, não tem, não? jabuticaba, mas é difícil de pegar. Essa aí não, só se eu invadir o terreno, aí não dá, né? Ah, bom. Mas eu tô lá, toda hora eu tô colhendo coisa, viu? Agora tu te entregou, Glauco. Mas e tem coisa melhor que tu acompanhar o crescimento de uma planta, de uma verdura, sabe? É muito bacana para as crianças aprenderem. E dar valor, né? Exato. E além de tudo, né? O melhor de tudo, ainda vai poder se alimentar daquilo e é tão bom uma alimentação natural. Só não achei um pé de carne ainda, que carne tá tão caro no mercado, se tiver um pé de carne seria bom. É verdade. Mas que bom que tem alternativas, né? Que podem substituir, né? Tantas aí. Gente, milho, né? Que é tão fácil de plantar. Né? Também é uma alternativa importante em meio a essa crise. Qualquer espaço é o suficiente para tu conseguir fazer uma hortinha. Baita exemplo. Um abraço ao Rafa Cavalheiro, sempre trazendo exemplos e para todos nós, né? E para muitas comunidades. Seguimos adiante, 11h52. Coloca a sirene. Coloca a sirene, atenção. Teve operação policial. 41 criminosos envolvidos no tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Mas um detalhe. Dos 41, pelo menos 19 já estavam presos. Ou seja, estava atuando de onde? De dentro das prisões. O colega Lucas Abate tem os detalhes. As ordens partiam, portanto, de dentro dos presídios gaúchos, não é mesmo? Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. E mais do que partirem de dentro dos presídios, as ordens, mais do que eles darem as ordens para quem estava do lado de fora, era dentro do presídio, André, que os criminosos criaram uma associação. Vou voltar lá para o início para contar essa história. O criminoso era gerente de um ponto de tráfico e em determinado momento foi preso pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Até aí, tudo normal. Só que ele chegou na cadeia, André, e encontrou um outro criminoso, viraram bons amigos, fizeram negócio e expandiram também
o esquema de tráfico de drogas lá na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. Então, dessa vez, André, eles usaram o presídio como um balcão de negócios. Ali, faziam compra de drogas, faziam tráfico de drogas, de armas e ordenavam até mesmo homicídios, execuções lá em alguns bairros de Santiago. E mais do que isso ainda, André, passaram a recrutar sabe quem para fazer parte dessa quadrilha? Ouve só o que o delegado do caso nos conta. As organizações criminosas acabam recrutando cada vez mais adolescentes para que façam aquele serviço final. Ou seja, as situações em que nós flagramos durante as investigações da participação de adolescentes foram relativas às entregas dos entorpecentes, ao transporte da droga e principalmente transporte e armazenamento das armas de fogo. Bom, 11h55. Ou seja, André... Oi, Lucas. Faltando 5 para o meio-dia, estamos mostrando aí mais uma operação policial. Dentro das cadeias, os presos comandavam tráfico de drogas. Ou seja, mais uma vez aqui do que a gente comenta, que de dentro dos presídios, algo inacreditável, mas acontece. Esta operação, portanto, os presos, dos cerca de 40 das pessoas que com mandados de prisão, pelo menos 19 atuavam de dentro das cadeias. Quais cadeias? Já se sabe quais são, né, Lucas? Sim, André. A cadeia de Santiago, o presídio de Santa Maria e também a penitenciária de Porto Alegre. O que é a penitenciária de Porto Alegre? É um presídio anexo que foi construído bem ao lado do presídio central. E até, André, é curioso e muito bom que você perguntou isso sobre quais presídios, porque essa associação que se criou foi justamente pela transferência de um preso. Ele era lá de Santiago, foi para o presídio de Santa Maria, que era um pouco maior, um presídio regional. Lá conheceu um outro criminoso que queria expandir os negócios para Santiago. Ou seja, André, um balcão de negócios. O preso foi levado de Santiago para Santa Maria e lá começou a negociar e expandir os negócios, tráfico de drogas e tráfico de armas, principalmente. Veja só a ponto que se chega, André, levando a expertise e o conhecimento para outros presídios aqui do estado, Glauco. Minha querida cidade de Santiago, que eu brinco que faz parte também da Grande Jaguari, né? Fica ali a 40 quilômetros. Uma população de 50 mil pessoas e olha o potencial, entre aspas, de criminalidade. Não é à toa que a gente vê tanto trabalho da polícia, né? Deve ter alguma explicação, eu não sei se é um corredor, se alguma facção se instalou com tentáculos mais incrementados naquela região. Mas olha, chama atenção, viu? Uma cidade pequena diante, né, de algumas cidades da região, como Santa Maria, 50 mil pessoas. Mas olha só o que pode ocasionar de transtorno do ponto de vista criminal, né? E mais uma vez a comunicação de dentro da cadeia permitindo essa comunicação externa e por isso esses 19 atuavam de dentro dos presídios, né, Lucas? Isso, André, de dentro do presídio davam ordens para o lado de fora. Claro, não era o foco dessa investigação, mas a polícia apurou também ao longo dos trabalhos que até mesmo homicídios foram ordenados de dentro da cadeia por membros desse grupo. Tanto é que vários deles já têm antecedentes criminais por assassinatos. E o que chama atenção, André, a extensão dessa quadrilha. Lá em Santiago, em Santa Maria, mas gente também aqui em Porto Alegre, na penitenciária de Porto Alegre, certamente, André, também pegando a expertise de outros criminosos, aumentando os tentáculos, digamos assim, da facção, os contatos e ampliando ainda mais os negócios. Pois é, aí a gente pensa, né, e se pergunta, mas então o presídio ele serve para quê? Nesse modelo que se tem, infelizmente, porque já falamos aqui reiteradas vezes que a função, né, de um presídio devia ser a recuperação, né, toda aquela história que nós sabemos, mas infelizmente, né, isto não é de hoje, isto vem de muito tempo, as condições dos nossos presídios, elas não permitem isso, muito pelo contrário. Glauco. Não, é o mais do mesmo, é a repetição da velha história que a gente está comentando, que a gente tanto repete aqui, funciona para proteger. Eu te respondo, André. Proteger por quê? Porque, de repente, líderes estariam na mira de outras facções. E aí, dentro do presídio, eles estão comandando e protegidos, infelizmente.
Muito bem, 11h59. E aí, Lucas? Então essa operação ela continua, ela segue lá pela região central e segue durante todo o dia. Agora já foram feitas aí pelo menos 40 prisões, né? Sendo que 19 já estavam presos. 41 prisões. 41 prisões. Sendo que 19 já estavam 19 pessoas já estavam na cadeia. E tem ainda mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em busca de drogas, armas e também, o que é muito importante nessa fase da investigação, celulares, André. Para saber também quem eram as outras pessoas que estavam envolvidas nesse esquema. 11h59, tá aí a operação, mais uma operação região central do estado. Mais um caso em que de dentro dos presídios se fazia toda a comunicação e as ordens, né, eram dadas de dentro dos presídios. E ordens para o tráfico de drogas. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate, porque nós vamos ter aí, daqui a pouco, informações de outras operações, inclusive a operação do Nudes. Mais uma grande operação do golpe do Nudes. Em um dos casos, uma vítima entregou mais de R$200 mil para os criminosos. Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, as informações. Prisão que aconteceu, 2 mulheres, acho que foram presas em Vacaria. Tá aí as imagens delas, mas daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes desta operação que ainda acontecem. Na verdade, são 2 operações. 2 operações com relação ao golpe do Nudes. Em seguida, a gente traz os detalhes. Operação que envolveu aí mais de 50 policiais, uma operação muito grande desde o amanhecer de hoje em 2 regiões aqui do Rio Grande do Sul. Sapucaia do Sul também teve parte desta operação, mas daqui a pouco a gente traz os detalhes. 12h em ponto agora, cena de filme, olha aí a imagem. Vem direto de Ijuí esta imagem, a moto vem, bate contra uma outra e vem uma terceira moto e bate nos 2, gente. Olha, se não tivesse essa imagem, era difícil de acreditar, hein, Glauco? Não, eu estou até agora tentando entender um pouco mais da dinâmica desse acidente. A imagem realmente é surpreendente, tá? Isso aconteceu na segunda-feira. Por incrível que pareça, eu já vou dando a boa notícia. Ninguém se machucou assim, teve lesão mais grave, tá? Saiu o pessoal, inclusive, andando depois desse acidente, porque a gente percebe nas imagens que as motos se chocam, eles caem no chão. Aquele ali até foi arrastado durante um certo trecho, levantou, tirou o capacete e saiu andando. Bom, o fato é que houve muita sorte nesse caso aí. Tudo aconteceu por volta do meio-dia numa via movimentada que fica no centro da cidade. Agora, ninguém sabe explicar por que aconteceu o acidente, porque eles vinham contra o outro. Mas aqui, ó, a gente percebe que esse primeiro aí, ele cruza a pista, né? Ele cruza a pista, tem a faixa contínua ali, né? Ele cruza, certo? Ia parar do lado esquerdo. E aí que ele é surpreendido. Ele tentou frear, dá pra olhar, né? Ele tentou frear, mas bateram de frente, ó. Mas vê que ele sai, ó. Ele vem pelo meio e vem chegando para a esquerda, invade a pista contrária. E aí bate de frente com o outro, quem vem atrás bate nos 2. E percebe ele imediatamente, esse que eu acho que foi ele, né? Ou talvez que tenha cometido ali o erro, pelo que a gente vê, porque ele invadiu ali a pista contrária, ele fica tão constrangido na hora que ele chega a querer acudir o outro ali, ajudar, né? Pela situação. Aquela sensação de que bobagem que a gente foi fazer, né? O de azul levanta, assim, meio que se recuperando do susto, tira o capacete e viu que ele vai para a calçada para se recuperar do susto. Voou o sapato dele ali? É o sapato dele que voa? Vamos ver de novo ali. Acho que é o sapato dele que voou. Esse de azul ali é da impressão que foi dele. Sim, ele perdeu o pé direito, eu acho ali. Eu acho que ele perdeu. Perdeu o calçado, né? Perdeu o calçado. O calçado do pé direito, verdade, Glauco. Obrigado. Não, me parece que foi ele que perdeu o calçado ali. Vamos ver de novo. Não foi eu, acho que foi o outro. Foi o outro. O outro saiu até mancando, viu? Mas olha, André, para quem foi motociclista, o asfalto na queda, a queda pode ser coisa leve, mas o asfalto ele queima muito a pele, né? Então pode ter tido ali lesão, logicamente, mais grave, mas não a ponto de ir para o hospital, enfim. Mas um asfalto quente assim é um perigo. E sabe que me chamou a atenção, aí de Ijuí a 3 Passos, Glauco, são cerca de 100 quilômetros, um pouco mais, né? Eu estava olhando há pouco, fazendo uma pesquisa sobre esse acidente aí, me chamou a atenção que esse ano, próximo ali a 3 Passos, também um acidente envolvendo 3 motos que foi atendido pela Polícia Rodoviária. Na verdade, a Polícia Rodoviária de Ijuí atendeu esse acidente, mas foi lá na BR-472.
Acidente foi lá em 19 de abril agora. 3 motos também se acidentaram e uma jovem de 22 anos, ela perdeu a vida. Isso foi no trevo de acesso a 3 de maio. Que fica, e por isso é a Polícia Rodoviária Federal de Juí que atende essa região também. Vejam só o trabalho dos nossos policiais, né? Eles têm que atender mais de 100 quilômetros de distância, a Polícia Rodoviária. E aí você está falando de um trecho que tinha provavelmente a velocidade maior também, isso aumenta, né? Mas foram com 3 motos também, me chamou a atenção isso. Pois é, rapaz. Né? 3 motos também, foi muito mais grave, morreu uma jovem. E nesse caso aí, pelo que a gente percebe, ele foi parar, talvez não tenha visto, né? Não teria sol de frente, porque pela sombra a gente vê que o sol está quase que a pino. Uma coisa dá para cravar: desatenção, imprudência. Isso é fácil de apontar, tá? Agora, por que aconteceu? Se ele achou que poderia passar antes dos outros, se ele não notou que os outros vinham, se tirou a atenção por algum outro motivo, é difícil de falar aqui, né? Muito bem, 12:05 agora. Laboratório de... Adivinha? Drogas, Glauco. Foi o que a polícia descobriu em Parobé. A produção dos traficantes rendia muito dinheiro e abastecia bocas de fumo da região metropolitana da capital. Vê aí, no Giro de Notícias. Laboratório de cocaína. Em Parobé, no Vale do Paranhana, a polícia descobriu uma casa utilizada por traficantes para a produção da droga. No local, a cocaína era misturada com insumos, prensada e embalada. Depois vendida na região metropolitana de Porto Alegre, por teleentrega e em bocas de fumo. 3 pessoas foram presas em flagrante. Drogas do tanque de gasolina. O motorista deste carro escondeu no compartimento 20 quilos de maconha. A abordagem aconteceu na BR-285 em Passo Fundo, no norte do estado. Aos policiais, ele disse que iria visitar a casa de uma tia que havia falecido, mas os agentes suspeitaram da história e fizeram uma varredura no carro. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em Torres, no litoral, um casal foi preso pela Brigada Militar com mais de 120 porções de cocaína. A droga estava embalada e pronta para ser vendida. Eles também estavam com pedras de crack, uma porção de maconha, balança de precisão e R$650 em dinheiro. 12:06, mais um recado para você. O que você faria se ganhasse agora R$200 mil? Então, já vai imaginando as possibilidades, porque a Team Friday chegou com uma oportunidade imperdível para você no aplicativo Team Mais Vantagens. Somente no mês agora de novembro, você terá a chance de participar de um sorteio de R$200 mil no final do mês. Acumule números da sorte. Quanto mais números você tiver, mais chances de levar o prêmio. E que prêmio! E você que é Team Controle ou Team Pré, já tem essa facilidade. É só baixar, usar o aplicativo Team Mais Vantagens e aproveitar a Team Friday. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. É imperdível. Oportunidade imperdível de levar todo esse dinheiro para casa. Já pensou, gente? R$200 mil. Você ainda não é Team? Então não perde essa chance. Vem para a TIM e aproveite mais esta vantagem. TIM, imagine as possibilidades e imagine ganhar R$200 mil. Tá aí a chance. Baixe já o aplicativo TIM Mais Vantagens. Coloca a sirene. Olha aí, coloca a sirene. Porque começaram hoje de manhã 2 operações no estado contra bandido que cometia o golpe do nudes. Lucas Abate, vamos falar primeiro lá da operação que aconteceu em Vacaria, porque na verdade foram 2 operações e envolvendo diversos municípios e estados, inclusive, não é mesmo, Lucas? E olha a ironia, André. Normalmente, quando a gente recebe uma ligação ali com DDD 011, o pessoal fala ou é telemarketing ou é golpe. Não é ligação de presídio. Sabe o que eles falam lá em São Paulo, André? Lá em São Paulo, onde é o DDD 11, quando eles recebem DDD 51, eles dizem é golpe. E é golpe dos nudes. E foi isso que a polícia descobriu. Uma quadrilha aqui do Rio Grande do Sul, com base na Serra Gaúcha, mais especificamente em Vacaria, estava aplicando golpe dos nudes em diversos estados, inclusive no estado de São Paulo, que foi onde iniciou essa investigação já há mais de um ano.
Então hoje a Polícia Civil, através do Departamento de Investigações Criminais, em parceria também com a Polícia Civil lá do estado de São Paulo, realizou essa operação e prendeu 4 pessoas envolvidas com o golpe dos nudes nesta operação. Daqui a pouco a gente vai falar de um outro, mas neste esquema, 4 presos. E aí, André, eu não quero ser repetitivo, mas adivinha, desses 4 presos, 2 já estavam dentro da cadeia e mesmo no sistema prisional continuavam a cometer crimes. 12:09, está aí o Lucas Abate nos falando desta operação que, como disse o Lucas, já há uma investigação de bastante tempo, né, Lucas? Pelo menos desde agosto do ano passado, e crimes que extorquiam uma quantidade muito grande de dinheiro. Inclusive, eu estava lendo, Lucas, não sei se foi desta operação ou da outra que a gente vai falar, mas teve um caso de uma pessoa, um homem desesperado, já queria tirar a própria vida, de desespero, até que resolveu procurar a polícia, porque ele estava já há muito tempo nas mãos dos criminosos, já não sabia mais o que fazer, sem falar de todo o dinheiro que ele tinha perdido, Lucas. Isso, André, é da outra operação, mas nessa operação também muita gente perdeu e perdeu bastante dinheiro. E eu já explico o porquê, André. Porque normalmente os criminosos escolhem as vítimas a dedo. Tem um perfil, um homem de classe média alta, uma família, mulher, filho, que se torna um perfil mais vulnerável. Primeiro, mais vulnerável para ser atraído, mas também para ser extorquido depois. Tem medo, primeiro, claro, daquele contexto todo que envolve o golpe dos nudes, em que há uma ameaça de prisão. Mas medo também, André, de que contem algo para a família. Então, esse é o perfil principal, porque essas pessoas pagam e pagam um bom valor. E eu tenho certeza que daqui a pouco até o delegado vai falar melhor sobre isso, mas um alerta muito importante, André. Extorsão, pagou uma vez, vai pagar o resto da vida. Pois é, e sobre esta operação, o andamento, a investigação, a gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Adroaldo Schenkel, que está à frente desta investigação aqui no norte do estado. Doutor Adroaldo, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, escuto sim, é uma satisfação conversar com os nossos telespectadores e tentar explicar um pouco o que é o golpe dos nudes e todos os problemas decorrentes dele. Tá, delegado, eu acho que a gente está com um problema na comunicação, no áudio. Eu acho que o senhor deve estar no norte do estado, né, acompanhando toda essa operação. Eu acho que a gente vai restabelecer o contato para que a gente tenha, né, qualidade e compreender direitinho toda essa operação que está sendo realizada desde hoje de manhã em diversas cidades aqui do estado e também fora do estado. Glauco. Não, eu tenho uma curiosidade. Quando eu vejo esse tipo de ação dos criminosos, até não sei se o delegado vai poder responder, mas se eles conseguem rastrear o que você pesquisa, por exemplo, no aparelho celular. Porque como é que eles chegam nessas pessoas aí? De repente é pelo histórico, essas pessoas acessam sites de encontro, mesmo que sejam casados, a gente sabe que tem muita gente que dá aquela puladinha no muro, né? Como é que eles chegam a essas pessoas? Eles têm condições de rastrear o histórico? Porque você sabe, né? Tudo que você pesquisa aqui na internet, no buscador, fica armazenado, né? E eles fazem perfis falsos, né? Nas redes sociais, fazem perfis que chamam a atenção e vão tentando, né, Lucas? E pelo que a gente tem conhecimento, o esquema deles não é tão avançado assim. Eles não têm um grande conhecimento de internet, de informática. Como é que funciona? Eles vão lá e atiram a isca para 40 pessoas. Se um morder a isca, eles já conseguem obter um grande lucro. É o que eles chamam, André, o que a polícia chama de engenharia social. Eles fazem uma análise do perfil, olha, o seu André é casado, tem filho, tem posses, é um bom perfil. Aí eles vão lá, tentam, só que o André não entra na jogada. Daí eles vão no outro e a outra pessoa acaba entrando no esquema. E assim que funciona, André. Imagina só, a gente está mostrando aí os presos, né? O tempo todo na cadeia, livre, com celular. O que eles vão fazer? Tempo não falta para eles. Eles podem ficar procurando perfis e falando com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Que tempo e disponibilidade para aplicar golpe os criminosos, principalmente aqueles que estão lá na cadeia, têm de sobra. E casos, Lucas, em que eles conseguem tirar dinheiro e não é pouca coisa.
A gente está falando aqui de 2 casos, um parece que chegou a 100 mil, outro 200, 270 mil, algo assim. Imagina só, pode ser a economia de uma vida inteira, André. Em alguns casos, valores menores, né, Lucas? Começa, André, sempre com valores menores, até para não levantar tanta suspeita. Daqui a pouco, para facilitar a negociação. Chega lá, 5 mil, eles se passam às vezes por delegado ou pelo pai da suposta jovem que não existe e que enviou os nudes e pede 5 mil. A pessoa pensa, não vou me incomodar, pago 5 mil. Eles, olha, essa aí tá com medo, fisgou a isca, vamos pedir 10. Pedem 10. E assim a extorsão continua, André. E por Enquanto muito a pessoa for tempo, pagando, o valor só vai aumentando. Chega a 100, 200, 300, tem casos aí que chega a R$500 mil. O valor aumenta, né, conforme a pressão, ou vice-versa. E aí me vem à cabeça aquilo que já disse o nosso filósofo, pensador André Har, que na verdade não precisa ser filósofo para dizer o que ele disse, que é muito certo. Se as nossas cadeias tivessem possibilidade de incluir esses presos, dar alguma possibilidade, socialmente eles ficam mais visíveis, seja trabalhando na lavoura, seja trabalhando em atividades, enfim, mas não tem. E aí eles ficam lá estudando como dá golpe. Olha o caso que o Lucas falou pra gente dessa operação que aconteceu na região central do estado, né, Lucas? Há pouco o Lucas falava essa operação contra o tráfico, que foi um preso que trocava de cadeia em cadeia e ia passando para outros já a sua expertise, o seu conhecimento. Fico pensando, se fosse pro lado do bem, né? Mas infelizmente. Agora, uma coisa que é importante, a gente está tentando restabelecer o contato com o doutor Adroaldo Schenkel a respeito desta operação hoje no norte do estado. A gente fala muito nesse golpe do nudes, mas muita gente não sabe ao certo como que ele funciona. Rapidamente, porque o delegado já está com a gente, Lucas. Rapidinho, só explica o que é esse golpe, Lucas. Vamos lá então, André. Ele tem algumas variações, mas resumindo, uma falsa jovem entra em contato com um homem, normalmente de meia idade, casado, pai de família. Começa a conversar, em determinado momento manda fotos sensuais, pede foto de volta e a pessoa manda. Aí, André, fisgou a isca. A partir desse momento, entra em jogo o pai, o falso pai dessa falsa jovem, e diz, olha, minha filha é menor de idade, isso é pedofilia, vou te denunciar na polícia. Me paga R$10 mil e fica tudo certo, eu não denuncio. Aí a pessoa não paga. Entra em cena, André, uma terceira figura. Um falso delegado. Uma pessoa que se passa por delegado e diz, olha, o pai da fulana me entregou, disse que você mandou fotos para ela, trocou fotos com ela, eu vou te mandar te prender. Me paga tal valor para a gente arquivar esse processo. Então, eles têm vários métodos para ir assustando e lá no fim das contas conseguir tirar o dinheiro das vítimas. Inclusive, muitas vezes, e já usaram nomes de delegados conhecidos, usam o nome, né, dos próprios delegados. Agora sim, restabelecemos o contato com o delegado Adroaldo Schenkel, que está à frente desta investigação. Delegado, como é que está a operação aí no norte do estado? Obrigado por nos atender, boa tarde. Boa tarde. Nós encerramos, então, a fase de buscas e de prisões, que resultou em 11 investigados presos, 5 mulheres e 6 homens, diversas apreensões, muitos celulares, dinheiro, alguns veículos, bloqueio e quebra de sigilo de 20 contas bancárias, e agora vamos trabalhar na conclusão desse inquérito, que começou tímido, com apenas uma vítima aqui da pequena cidade de Sertão. Conseguimos identificar com apenas 2 contas mais 5 vítimas que foram extorquidas em R$600 mil. Então, valores bastante expressivos aqui envolvidos. E acreditamos que agora, com a quebra de sigilo das mais 20 contas, esses valores e as vítimas e até mesmo os investigados vão aumentar bastante. E provavelmente as vítimas também, porque muitas nem têm coragem de procurar a polícia, não é, delegado? Que é uma oportunidade, nesse momento, muito importante, até para colaborar com a investigação, E né, só delegado? Complementando, cidade de Sertão, eu nem imagino que população tem, mas olha o constrangimento que causa uma vítima nessa circunstância, que todo mundo, ele logo imagina, todo mundo na cidade vai ficar sabendo, né? Com certeza. Na verdade, essas pessoas, essas vítimas, acreditavam que estavam
mantendo contato com policiais que exigiam dinheiro. Isso é bom a gente ressaltar à população. Policial nenhum negocia mandado de prisão, policial nenhum negocia registro de ocorrência. As pessoas, quando pressionadas por situações dessas, devem procurar a Polícia Civil. E vocês falaram bem, a extorsão nunca cessa no primeiro ato. Então, corte a relação no primeiro pedido, na primeira exigência de dinheiro e procure a Polícia Civil. Muito bem, delegado, a gente está ainda com um problema de áudio para compreender, mas a gente segue em cima junto, né, com a polícia, acompanhando todo esse trabalho aí de investigação e sempre fazendo o alerta. E para quem é vítima, né, procure a polícia, faça a denúncia, porque é importante, né, colaborar nesse momento. Agora veja o valor todo, o montante todo deste grupo foi de R$600 mil que eles extorquiram pelo menos de 5, 6 vítimas, né? É isso que o senhor nos passa, ou seja, veja só o quanto que eles conseguiram tirar usando, né, apenas aí a prática de extorsão desse golpe, né? E é um golpe que tem sido muito comum, muito comum. Delegado, obrigado por ter conversado com a gente. Delegado Adroaldo Schenkel, que está à frente desta investigação lá no norte do estado. E daqui a pouco a gente vai trazer detalhes da operação que também acontece em outra cidade aqui do estado, operação contra, né, o golpe, chamado golpe do Nudes. E com reflexos até aqui em Sapucaia, teve operação em Sapucaia do Sul. Em seguida a gente traz os detalhes. Glauco. Agora, Glauco, olha só. Atenção para esta história aqui, porque um adolescente de 15 anos estaria planejando um atentado a uma escola pública de Sobradinho, que fica na região central do estado. A polícia apreendeu em 2 casas armas, munições e muitas anotações. Percebam, hein? Uma investigação, preparativo de um atentado a uma escola. Esse adolescente de 15 anos que estaria planejando esse ataque no município de Sobradinho. Lembrando do que aconteceu recentemente no município vizinho aqui de Sério, em Santa Catarina. Infelizmente, aí uma tragédia envolvendo justamente um jovem, não de 15, mas 18 anos, né, que fez vítimas aí diversas crianças e também professoras da escola. Como você falou, né, André? A princípio é uma possibilidade, mas tem que sim ser investigada pela polícia. O adolescente vai ser ouvido hoje à tarde. Na cidade, todo mundo, logicamente, está assustado e vem logo à cabeça aquilo que acontece em muitos casos nos Estados Unidos. A gente já viu aqui no Brasil, você falou aí de Santa Catarina, aconteceu no interior de São Paulo também. E conforme a polícia, no início da semana, a Vara de Infância e Juventude recebeu informações com a denúncia sobre a possível ação deste adolescente. Vamos ouvir o que disse a delegada. O juízo da Vara da Infância e Juventude, que nos remeteu documentos, vídeos, prints de algumas mensagens que estavam circulando, noticiando a possibilidade desse fato. E, diante disso, instauramos uma investigação, um procedimento investigatório para apurar essas circunstâncias. Representamos por buscas que foram cumpridas ontem, né? Com a apreensão desses objetos, e a partir de agora nós vamos ouvir, né, as partes envolvidas, eventuais testemunhas, fazer as perícias necessárias para verificar qual é o conteúdo desses telefones celulares, dessas mensagens, e a verificar se houve efetivamente, né, a prática de algum ato infracional ou de algum crime. Pois é, que preocupa muito, obviamente que tem que ficar atento e segue uma investigação. Agora, Glauco, o Léo Bonesso, nosso colega, me passa aqui, ó. Segundo o diretor da escola, o aluno frequenta as aulas híbridas, ou seja, são parte em casa online, parte na escola. Nunca teve problema de ensino ou atrito com colegas. E a escola não quer se manifestar, justamente para preservar o jovem, então fica aí essa... Eu lembro que aquele rapaz de 18 anos que cometeu aquele crime, aquela série de crimes lá no município de Sério, ele era um rapaz... Sério ou Saudade? Perdão, Saudade. Sério é aqui no Rio Grande do Sul, me perdoem. É município de Saudade. Saudades, né? Saudades, isso. Eu falei Sério, né? Que Sério é aqui no Rio Grande do Sul, ali em direção ao norte do estado. Esse jovem lá de Saudades era um jovem que a família mesmo comentava sempre em casa, não percebia absolutamente nada, era trabalhador e ele saiu no intervalo do trabalho para cometer aqueles crimes na escola, Glau.
Então vejam, neste caso, que obviamente que está sendo investigado, né? Mas será que nenhum sinal esse aluno dava? Bom, nem a escola teria percebido, né? Porque era um aluno dedicado, ele não tinha problema com alunos. Que terrível, que triste isso, preocupante, Glau. Psicologicamente, às vezes, fica represado, né? Sim, isso necessita de um especialista para avaliar. Agora, a polícia quer saber também se houve omissão da família. Se a família, de repente, já tinha algum sinal, já tinha acompanhado alguma manifestação nesse sentido e também não comunicou nada, tá? Você já mencionou, né, André, que foram feitas buscas e apreensões em 2 casas frequentadas por esse adolescente. Computadores, celulares, anotações, drogas, munições. 3 armas ao total foram apreendidas, tá? E isso é um sinal de alerta muito sério. São 2 armas 9mm e uma Airsoft, aquela que é usada, inclusive, né, em tipo brincadeiras, enfim. Airsoft seria algo mais do ponto de vista, né, do lazer, entretenimento, exatamente. A escola, alvo do possível atentado, ela tem cerca de 700 alunos entre ensino fundamental, médio e educação para jovens e adultos. Agora o detalhe aqui, ó, na próxima segunda, conforme decreto do Estado, retornam às aulas presenciais, o que só aumenta a preocupação. E nós temos condições, André, de ouvir mais um trecho da delegada responsável por este caso aí. Um dos vídeos que foi enviado para a Polícia Civil nessa solicitação do Poder Judiciário mostra ele manuseando um carregador de uma arma, né, que em princípio pertenceria a um dos genitores. Então, essa circunstância será verificada e apurada durante as investigações, porque precisamos analisar se ele teve esse acesso facilitado, autorizado pelos familiares e daí sim podermos, né, analisar a possibilidade aí de uma eventual omissão de cautela. E só para encerrar, André, a nossa equipe esteve lá na escola, onde encontrou mãe e filho, mas eles não quiseram se manifestar. Como a gente já falou, é uma investigação, nada está comprovado ainda, também não é um motivo de, né, encaminhar este adolescente para ser cerceado da sociedade neste momento, mas a investigação está em andamento. De alguma maneira é importante explicar qual era o motivo, porque essas armas estavam lá, né? E um município pequeno, né, Glau? Mais um município pequeno, imagina a repercussão lá para a região de Sobradinho. Estava olhando aqui, a colega me ajuda aqui, a Lili, me passou informações a respeito do município de Saudades, que eu falava há pouco, daquela chacina que aconteceu. Sabe que naquele caso, ele recém tinha completado 18 anos, né? Ele foi comprovado que ele sofre de problemas, né? A perícia indicou que existe transtorno mental, porém, segundo a análise pericial do Instituto Geral de Perícias, esse transtorno não comprometeu a imputabilidade penal do acusado relacionada à época dos fatos. Ele tinha ciência do que tinha feito, porque em algumas situações poderia, né, querer dizer que não foi, que isso... Não, ele disse que sim, ele assumiu, sim, que esse era o objetivo dele. Quer dizer, demonstrando total transtorno. E percebam isso, será que em algum momento nenhum sinal foi visto, foi percebido, né? Até porque representa sofrimento, né? A pessoa não deve conviver bem com toda essa questão, né? Muito bem. 12h27, atenção. Na Restinga, mais um crime brutal contra uma criança. Confere agora no nosso Giro de Notícias. Segue preso o homem suspeito de espancar a enteada de 4 anos em Porto Alegre. A prisão aconteceu depois que a criança foi levada pela mãe, de 17 anos, ao hospital da Restinga. A menina tinha hematomas no rosto, orelhas machucadas e lesões nas pernas. Os profissionais do hospital suspeitaram dos machucados e acionaram a brigada militar. O padrasto pode ser indiciado pelo crime de maus tratos. A pena pode chegar a 7 anos de reclusão. Em Gramado, na manhã de hoje, uma colisão entre 2 veículos na IRS 115 deixou uma pessoa morta. Parte do trânsito na rodovia ficou bloqueada. O motorista do outro veículo foi encaminhado ao hospital. Susto! Velas provocaram um incêndio em túmulos do cemitério em Cachoeirinha. As labaredas assustaram os funcionários e a vizinhança do local.
Olha, só um alerta ali rapidinho, aquele acidente ali na RS 115, tem alguns trechos ali da subida da serra, aliás, que é uma serra muito bonita, liga ali Taquara até Gramado. Esse trecho, o Glauco conhece bastante bem, é importante que as pessoas tenham muito cuidado, tem algumas retas ali que o pessoal gosta de aproveitar e avançar na velocidade. É um trecho de muitas curvas, é um trecho que tem muita umidade sempre. Neste local do acidente, a gente não sabe como que foi, mas ali a faixa, inclusive, tem ali a pista de descida, é pista dupla, às vezes acontecem muitas ultrapassagens indevidas, mas só fica o nosso alerta. Não sabemos como aconteceu, mas que a batida foi muito forte, E a gente, quando vê uma ambulância como essa aí na imagem, Glauco, a gente sempre logo, deve estar acontecendo algum atendimento. Aconteceu um acidente, algo de emergência. Pois olha só essa imagem aí, coloca na tela. Uma ambulância do SAMU, para ali, ó. Olha ali, ó, uma ambulância do SAMU. Ao primeiro momento, tu olha e vai dizer o quê, Glauco? Que houve um acidente. Acidente de percurso em quem levava essa mercadoria, digamos assim. A gente já vai explicar, tá? Pois esta ambulância, a gente vai dizer que ela é do SAMU, porque a pintura lateral continua, ali a logomarca ali do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pois uma ambulância do SAMU, ela foi localizada, encontrada e apreendida pela polícia de Uruguaiana, mas lá em Rivera, tá? Em Rivera, que fica ali, fronteira Brasil-Uruguai, a cidade de Santana do Livramento, Rivera. O veículo, na verdade, era apenas uma, digamos assim, uma fachada, um disfarce para um esquema de contrabando que agora está sendo investigado pela polícia. Explica pra gente, o pessoal olhou, ambulância do SAMU fazendo atendimento no Uruguai, Glauco? Cadê o doente? A gente não tá vendo o doente. Aconteceu alguma coisa? As imagens, André, foram cedidas pela página Sentinela 24 Horas lá de Livramento. Esta falsa ambulância foi abordada num bairro de Rivera, tá? Ela tem, como a gente vê aí, os adesivos, como se fosse uma ambulância realmente do SAMU. Só que quando os policiais abordaram este condutor e o carona, eles viram que dentro não tinha doente, não tinha ninguém sendo transportado para o hospital, e sim um monte de caixa, um monte de mercadoria. E dentro dessas caixas, bebidas. Ainda não se sabe a quantidade toda. Imagina então quantas eram as garrafas, tá? Mas 2 homens estavam nesta falsa ambulância, foram presos, com eles havia R$10 mil em dinheiro. E tudo aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O desafio agora, digamos assim, é descobrir exatamente por que esta van estava adesivada. A principal hipótese é que ela era realmente do SAMU, mas de repente passou por um leilão, alguma coisa nesse sentido. E para onde iria essa bebida? Muito provavelmente para o território brasileiro, para ser vendida aqui, para ser distribuída aqui, com sonegação de impostos, André. E em tese ficaria acima de qualquer suspeita, porque era uma ambulância do SAMU. Agora, uma ambulância do SAMU, estando em lá do Uruguai, alguma coisa errada tinha. Talvez inicialmente a polícia até pensou, o motorista da ambulância resolveu dar uma voltinha adiante, E aí, então, percebeu que tinha toda essa carga de bebidas. Então, essa aí é bem frisado que tu falaste aí, Glauco. Não se sabe se era uma ambulância, de fato, do SAMU, e que nesses processos de renovação de frota, ela foi vendida. Eu, tempos atrás, já vi uma ambulância como essa, mas ela não estava adesivada, ela tinha sido comprada para outros fins, iam fazer uma espécie de um trailer, algo assim. Então, não se sabe se esta aqui passou pelo processo de venda, que eu imagino que tenha quem compre deva obrigatoriamente retirar toda e qualquer alusão ao SAMU. Ou se ela foi modificada, o que talvez eu acho mais difícil de ter acontecido. Mas agora a polícia vai investigar para saber como que foi esse processo, de onde que veio, de onde que aonde que está registrada essa ambulância e em nome de quem. Agora, que chama a atenção, olhar e ao invés de ter paciente sendo atendido, tem um monte de bebida ali dentro, E vejam só como são as coisas, Glauco? A bebida causa tanto acidente pelas estradas, vitimando tantas pessoas atendidas pelo próprio SAMU, e agora a gente vê a ambulância sendo usada. Repito, gente, esta ambulância, ela não estava mais a serviço do SAMU, do poder público, mas ela foi vendida,
ou o pessoal foi lá e pintou, fez toda a pintura igual, o que eu repito, acho meio difícil, porque a gente percebe que até a iluminação, toda a iluminação original tem, inclusive aquela lâmpada ali para auxiliar, né? Tem um holofote ali na parte de trás, bem no meio, tem um holofote que é muito utilizado quando se transporta o paciente, se coloca o paciente da maca dentro da ambulância. E a princípio, André, toda essa bebida ela foi adquirida em free shops do lado uruguaio. Como é que é, Glauco? A princípio, toda essa bebida foi adquirida em free shops do lado uruguaio. Sim, Ou seja, reforçando aquela ideia de que a bebida seria trazida para cá para ser vendida, sonegando impostos, enfim. Pois é. André, mas não pode trazer bebida do Uruguai? Pode, mas tem um limite de litragem, de número de garrafas, né? Não pode ultrapassar por CPF, não pode ultrapassar, não sei se são 12 litros, né? Tem um limite máximo. E aí, passando disso, você tem que parar na Receita Federal e pagar o imposto para isso. Declarar. Fazer a declaração, exatamente. 12h34 agora. Tem um recado, mais um grande recado para você. Para quem gosta de novidade, chegou uma das boas, Blue TV. É a nova TV por assinatura aqui no Brasil e chegou para garantir que todos tenham acesso a uma televisão com conteúdo e qualidade. São uma centena de canais, bastante diferenciados, com dezenas de filmes, séries, documentários, esportes, desenhos, programas religiosos, noticiários, isso tudo e muito mais por apenas, sabe quanto? R$ 39,90 por mês. E tem música também, são 50 canais de rádio para sua casa estar sempre em festa. É só ligar agora. 0800 941 6080 e falar que está assistindo aqui o SBT Rio Grande, assistindo com a gente, e assinar a Blue TV com 100 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Você pode assinar também pelo site bluetv.com.br. Te vejo na Blue TV, tá bem? E atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene. Um alvo peculiar. Criminosos presos por furtarem de 5 a 10 carros por semana aqui na região metropolitana. Mas a curiosidade é que eles não tinham interesse no carro propriamente, mas no estepe dos veículos. Olha, quem vai explicar mais este crime, esse tipo de roubo, é o Lucas Abate. Eles não tinham interesse no carro, o negócio era o estepe, Lucas. Por que, André? Porque é mais fácil vender, é menos arriscado e dá mais lucro também. E eu já vou contar também um outro detalhe inusitado, que foi como ocorreu essa prisão. Uma prisão totalmente inusitada também. Mas deixa eu explicar antes por que do estepe, André. Quando o criminoso leva um carro, ele tem que muitas vezes passar, se arriscar para fugir da polícia, para daqui a pouco passar no cercamento eletrônico, tem que levar para clonar placa, depois levar para fora do Rio Grande do Sul. No fim das contas, eles gastam muito e o lucro deles é pequeno. Já quando roubam a estepe, André, principalmente de carros de luxo, eles vendem praticamente pelo mesmo preço, levam em cima do ombro praticamente e conseguem revender facilmente sem chance de serem pegos pela polícia. Só que não foi o que aconteceu dessa vez, André. Os criminosos estavam lá especulando num posto de combustível na BR-116, bem vestido, com maletinha, o outro também disfarçando ali como se estivesse comendo um lanchinho, e os policiais estavam de folga, jantando. Só que um detalhe, André, um pequeno detalhe chamou a atenção dos policiais. Qual foi, Lucas? Ouve aí o que conta o delegado Mário Souza. A liderança dessa quadrilha já era investigada por policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas e ele já era investigado por ser um especialista em furto de veículo. Então, o cenário era completo, né, dele, talvez 4 outros criminosos que tinham funções ali divididas, que nós vamos avaliar, e tinham inclusive habilidade, eram conhecidos por ter habilidade para furtar veículos de luxo. 12h37, 12h37, está aí os criminosos que queriam os carros, não para levar o carro inteiro, queriam apenas o estepe. E até o Lucas tem que explicar de novo para a gente compreender por quê. O que eles faziam? Pegavam o estepe e faziam o que com o carro? Mas o Glauco tem uma frase sobre isso, não é, Glauco? O que aconteceu com esses criminosos? Se esteparam. E eu fui vítima de um desses aí. O meu carro não era de luxo, tá? Mas o cara,
ele teve a cara de pau de estar deitado embaixo do carro para roubar o step, rapaz. E na hora que eu estava chegando. Eles não têm a mínima noção. E aí, Glauco? Aí uma pessoa que estava passando na rua, olha, tem um ladrão aí. Aí eu voltei. Porque eu não sabia se ele estava armado ou não, né? Sim. Aí ele fugiu. E aí a hora que eu cheguei de volta, ele não tinha conseguido levar meu step. Ah, deixou o step? Deixou. Mas tu vê só. E deita, tu vê, eu lembrei daquele roubo de carros pelas ruas aí com o caminhão guincho, né? Daqui a pouco ele se fez ali de mecânico, deitou debaixo do carro. Não, tinha um carro atrás, André, para proteger, para que ninguém visse. Sim. Só que de lado, a pessoa que passou viu e me alertou. E aí, Lucas? E André, a gente pode ouvir um outro trecho agora do delegado Mário Souza e eu já conto para vocês como é que os policiais desconfiaram. O barulho do metal na bolsa da primeira pessoa, que não é comum a bolsa executiva fazer barulho de ferramenta, e a postura do segundo homem. Após isso, outros 3 homens chegaram em 2 carros e foram ao encontro desses primeiros 2 indivíduos. Os policiais chamaram reforço e decidiram abordar por esses elementos ali. 3 carros, 5 homens, o barulho de ferramenta, a postura de esconder o rosto. Achava até que poderia ser, a princípio, um assalto à mão armada ao posto de combustíveis, por exemplo, ou ao redor ali, algum comércio. E tu vê por que então, só para a gente compreender bem, Lucas, por que o step era mais importante do que o carro para esse grupo? Só para completar, André, o delegado Mário Souza já contou ali, mas o homem estava de terno, bem vestido, uma mala executiva. Quando passou perto dos policiais, ouviram barulho de metal. E pensaram, opa, mala executiva não tem metal, deve ter ferramenta. Abordaram e viram que os criminosos estavam sim com diversas ferramentas. Por que vale mais, André? Porque um criminoso pega um carro, vai furtar ou roubar um veículo. Ele corre risco da vítima reagir e entrar em confronto. Depois corre risco da polícia ver a placa e perseguir ele. Corre risco do cercamento eletrônico. Tem que levar para alguma garagem, esfriar o carro, trocar a placa, levar para fora do Rio Grande do Sul. Nesse tempo todo aí, André, já passou tempo, já se arriscou, já perdeu dinheiro. O step, o que ele faz? Ele tira do veículo, põe aqui ó, em cima do braço, vai levando, não tem placa, não tem registro, entrega numa loja e já vende praticamente pelo valor de mercado, sem correr praticamente risco nenhum, André. Ah, bom, o carro então eles nem mexiam no carro. Hein, Lucas? Como, André? No carro eles nem mexiam, então? Eles muitas vezes nem levavam o carro, só se valia muito a pena. Sim. Mas normalmente step, certo. André, e de carro de luxo. Às vezes vale 4, 5, 6 mil reais e eles conseguiam rapidamente revender, repassar esse material. Obrigado, Lucas. 12h41, 27 graus é a temperatura. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai falar pra gente sobre o tempo. Olha, tem muito calor, Estael, vindo por aí? Muito calor, gente. Muito calor. 24 graus é a temperatura nesse momento em Gramado, ao vivo, imagens do Lago Negro. E aqui em Porto Alegre, 27 graus. Se agora está 27, a gente chega a 30, hein, Estael? Chega a 30, daqui a pouco o Estael Cias vai falar pra gente sobre a previsão do tempo para os próximos dias. E atenção, gente, tem novidades aqui no SBT. Domingo, 9h30 da manhã, estreia aqui no SBT, Na Beira do Fogo, com El Topador. Um programa que vai falar de uma paixão dos gaúchos, o churrasco. E a Bruna Colossi conversou com ele. E eu já vou adiantando, viu? Vai dar uma fome só de olhar. Confere aí. Gente, estão sentindo o que nos espera todos os domingos na tela do SBT? Vai ficar todo mundo na beira do fogo junto contigo? Bruna, com muita felicidade eu espero que esteja todo mundo junto conosco na beira do fogo, cultuando o que é de melhor do churrasco, que é o ritual, a confraternização com muitas receitas práticas, deliciosas e convidados para lá de especial. Estou esperando todo mundo na telinha do SBT todo domingo. Mais do que feito, todos os domingos, 9h30 da manhã. Eu espero todo mundo. Eu também espero vocês.
é um convite irrecusável, não é mesmo, hein, Glauco? Meu Deus do E céu. juntando as culturas gaúcha, né, a nossa aqui do Sul, a cultura argentina, né, do assado e também do Uruguai. O fogo de chão, nossa, tem muita coisa boa que ele vai dar de dicas, viu? Vai ser, olha, muito legal, a partir deste domingo, às 9h30 da manhã. E é uma maneira, o gaúcho, ele começa a se adaptar também com essa maneira, né, fazer o churrasco na grelha. E é muito legal isso, porque a gente tem muita coisa para aprender, é muito interessante. O gaúcho usa a grelha, mas com algumas dicas, assim, dessa cultura uruguaia, a maneira de fazer, do preparo. Então, você não pode perder a partir desse domingo, 9h30 da manhã, meu irmão Glauco Paza. Em seguida, nós vamos falar do tempo, previsão do tempo para os próximos dias. A Estael Cias vai nos falar sobre o calor que vem por aí. E tem o esporte, obviamente, e agora tudo é Grenal, né, Glauco? Pois é, Grenal com uma crise que não acaba mais no tricolor. E a gente vai ter um convidado especial para responder o seguinte: jogou como nunca, perdeu como sempre? Daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta, 12h48. Raios e muita chuva ontem aqui em Porto Alegre. Olhem só essas imagens gravadas aqui mesmo na SBT pelo nosso colega, o João Eifler. Olha aí, o temporal começou a se formar por aqui no início da noite, né? Mais tarde a chuva mais forte tomou conta da capital gaúcha. Impressionante os raios. Mas aí, quando a gente achou que ia vir mais chuva, tudo começou a mudar e amanhece sol e calor. Estael Cias, boa tarde, Estael. Boa tarde, André. Boa tarde você que nos assiste em casa. Pois é, a chuva agora começa a mudar o seu padrão, começa a escassear no Rio Grande do Sul. Mas é claro, a gente já tem calor, né, que é um ingrediente importante para formar os temporais, nuvens de grande desenvolvimento vertical que trazem os raios e trazem também chuva forte, porque ontem, André, choveu mais de 100 milímetros em Dom Pedrito. Nossa. Do lado, em Santana do Livramento, choveu 9 milímetros. Então, essa distribuição irregular da chuva, chove muito num ponto, não chove quase nada logo ao lado, é o que a gente pode esperar aí para os próximos eventos de instabilidade no Rio Grande do Sul. Foi muito raio para pouca chuva. Exato, né, muito barulho. Muito barulho para pouca chuva. Né? É isso mesmo. Vamos falar de como é que fica hoje à tarde, realmente o tempo firme em grande parte das regiões. Temperatura em elevação, a gente já tem 28, 29 graus por aqui. Vamos aos 32 graus previstos agora para Novo Hamburgo à tarde, 27 em Caxias do Sul. Tinha chance, aqui aquele velho dilema, né? O ícone é um só para a condição do dia todo. Tinha possibilidade de chuva isolada e passageira mais para o começo da manhã, agora realmente tempo abrindo. No litoral até não descarta alguma situação isolada à tarde de chuva e também na Zona Sul com 24 graus em Pelotas. Chuva de verão. Chuva de verão, chuva já com regime de verão. Santa Maria com sol 31 graus, 35 graus em Santa Rosa. Quem for sair para a rua, tem que passar filtro solar, porque o tempo fica firme por lá. E 33 graus em Uruguaiana, temperatura em alta. Aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, os próximos 4 dias terão uma condição. Vejam só, hoje 31 graus, amanhã esquenta mais com 32 graus, um amanhecer de 19. Sábado tem chance de chuva isolada porque vai passar uma frente fria pelo oceano de fraca intensidade, passa rápido, mas muda a temperatura, vai refrescar no fim de semana porque vai chegar o vento sul trazendo ar mais frio. Então a gente vai ter uma trégua do calorão aqui no fim de semana com 22 graus apenas lá no domingo, André. Pois é, então a gente vai ter agora essa semana de calor e infelizmente me parece que agora a partir da metade de novembro, Estael, a gente vai ter menos chuva ainda, o que sempre é muito preocupante. Muito preocupante. Aqui Nós no temos estado, agora, neste momento, o fenômeno climático Laninha se intensificando. Os dados desta semana mostram que o resfriamento no Oceano Pacífico Equatorial chegou a 1 grau abaixo da média, o que significa já uma laninha de intensidade moderada. E aqui nesse gráfico a gente tem a projeção de probabilidade para os próximos meses. O laninha deve ficar pelo menos até outono de 2022. Então todo o verão terá influência do laninha, parte do outono ainda terá influência do fenômeno. E a gente vê um cenário aqui mais intenso, mais abrangente, pelo menos até o início do outono. Então isso significa um impacto importante do laninha, que deve reduzir a chuva nos próximos meses
E a temperatura, André, como a gente vai ter períodos mais longos de estiagem, de tempo seco, ela acaba ficando mais alta. Aqui é o mapa do Oceano Pacífico Equatorial. Essa é a região que nós meteorologistas monitoramos, e a gente vê realmente em azul essas águas mais frias e numa configuração clássica de laninha. O resfriamento começa aqui perto da América do Sul e se intensifica na sua porção central do Oceano Pacífico Equatorial. E essa intensificação ela vai se manter nos próximos meses e por isso não tem jeito. Final da primavera com a influência do laninha e os meses de verão também. Lembrando que o laninha tem como característica pouca chuva. Reduzir a chuva e ainda agora no mês de novembro ainda tem um pouco de oscilação térmica. Claro, vai predominar a partir de agora os dias mais quentes, com temperatura em alta. A gente deve ter aqui a previsão de chuva para o mês de novembro. Então, a gente vê chuva abaixo da média em grande parte do Rio Grande do sul do Brasil, mas a gente tem que lembrar o que aconteceu ontem. Quando chover, tem risco de temporais em razão do calor e em algumas áreas isoladas poderemos ter situação como teve ontem em Dom Pedrito, com mais de 100 milímetros em poucas horas. Mas, de uma forma geral, aquela chuva que a agricultura precisa, aquela chuva mais generalizada, mais parelha, já não deve acontecer, pelo menos aí nas próximas semanas. Em termos de temperatura, para quem estava com saudade do calor, ele começa a ficar cada vez mais frequente e a temperatura em geral fica acima da média aí no mês de novembro em grande parte do Rio Grande do Sul, especialmente do centro para o oeste do estado, onde a gente sabe que a temperatura realmente sobe com mais facilidade, está mais distante aqui da área litorânea. Por outro lado, a gente tem, com a influência do laninha, ainda a passagem de massas de ar polar, especialmente pelo litoral, o que pode trazer temperatura mais amena justamente nas praias, né? Temperatura um pouco mais amena e dias mais ventosos em razão dessa influência do laninha. Mas a chuva, que é a variável, acho que mais importante nesse momento, realmente ela começa a escassear por aqui. E não só por aqui, né, Esther? Eu acho que o Brasil, de um modo geral, tanto é que a preocupação com o fornecimento de energia é justamente pela baixa quantidade de chuva e os reservatórios baixos também. Sim, já teve uma melhora, voltou a chover mais forte no centro-oeste e no sudeste. O laninha tem uma influência maior nos estados do sul, lá no centro-oeste não tem um impacto tão evidente. E a chuva agora, no Rio Grande, a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma grande extensão territorial. Quando começa a diminuir a chuva aqui no sul, principalmente nos meses de verão, começa a chover muito lá no centro do país. Então, os reservatórios deverão ter uma melhora, já tiveram aí nas últimas semanas, mas a situação deve melhorar um pouco mais. Tá certo. Nos vemos quando, Estael? Nos vemos na segunda-feira. Na segunda-feira com calor. Com calor, com sol. Com calor e com sol. Então, até lá. Obrigado, Estael. Até lá, até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Meio-dia, 54 minutos e agora chegou a vez do esporte. Faltam 2 dias, o Glauco já está preparado ali, né, Glauco? Pois é. O que você acha, André? Fica melhor de vermelho ou de azul? Hein? Estão perguntando aqui qual... Cuida de azul para não cair aí, senão ficar chato. Ah, mas que corneta, que bandidagem, rapaz. Isso aqui é só para dar um recado. Estou preservando, ó. Isso aqui é só para dar um recado. É o seguinte, amanhã a gente vai ter, olha, uma participação tão especial aqui no esporte. Na verdade, 2 participações, tá? De um lado, de outro, vermelho, azul, azul, vermelho. Você, não pode perder, porque afinal de contas é semana Grenal, é fim de semana de um clássico histórico, o clássico 4-3-4, juntando essas 2 forças aqui, ó. Essas camisas pesadíssimas do futebol brasileiro. Mas, por falar em convidado especial, hoje estendam o tapete para ele. O cara é um fenômeno. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no Orkut, no Tinder. O cara, olha, Wagner Martins, jornalista, grande amigo, prazer te receber aqui. Vamos falar das coisas do futebol, do Grenal principalmente. Tudo bem, Vaguinha? Tudo bem, Glauco? Um abraço para você, para o André, para toda a audiência do SBT. Uma honra participar com vocês. E é realmente uma semana diferente, né? Onde o Grêmio tem dificuldades nos seus jogos no Campeonato Brasileiro.
até apresenta uma certa reação e vai para um clássico Grenal de vida ou morte, enquanto o Internacional só espera, parece ter deixado um pouco de lado a tabela de classificação e fica só olhando para o rival, para o maior rival, afinal de contas é o que toda a torcida do Internacional quer, ver o maior rival na zona de rebaixamento. A gente está vivendo aí realmente dias muito quentes por aqui, Glauco. É verdade, a Estael acabou de falar. Vai ter mais calor ainda. Agora, dentro de campo, imagina. Ô Vaguinha, a pergunta que eu queria tanto te fazer, eu já lancei lá no começo. O Grêmio foi bem ontem, tá? O Grêmio foi bem porque o Atlético também foi abaixo da expectativa ou o Atlético foi abaixo da expectativa porque o Grêmio foi bem, na sua opinião? E é possível manter isso? Glauco, eu acho que seria injusto a gente afirmar que o Grêmio foi bem por conta de o Atlético não ter ido tão bem, o Atlético não ter repetido as suas boas atuações. Eu acho que o Wagner Mancini ontem ele fez a estreia dele como técnico do Grêmio. O 4º jogo dele e pela primeira vez me parece que ele conseguiu colocar em prática aquele conceito de jogo dele, de um jogo de intensidade, com as escolhas feitas exclusivamente por ele, a começar pelo gol, de última hora ele escolhe o Chapecó e deixa o Breno no banco de reservas, mas eu acho que o DNA do Wagner Mancini a gente começa a ver com a escalação inicial e quando ele percebe que o Grêmio perde o setor de meio de campo, quando sofre um gol do Atlético Mineiro e faz uma alteração que continua ou que modifica ainda mais a favor do Grêmio o jogo. O Grêmio que estava bem no primeiro tempo, mas aos 34, 35, ele tira o Vidiaçante, que pouco produzia, e coloca o Campaz em campo, que também faz, na minha opinião, a estreia dele com a camisa do Grêmio. A partir daquele momento ali, o Grêmio ele consegue manter um nível de atuação que a gente não tinha visto nos 3 jogos anteriores do Wagner Mancini. É uma lenda. A pergunta que tu fizeste, jogou como nunca e perdeu como sempre. Talvez se o adversário fosse outro, um pouco mais frágil e longe do Mineirão, a pressão do Mineirão, você que trabalhou lá já com certeza, Glauco, sabe que a pressão é muito forte lá. Talvez se fosse um outro adversário, o Grêmio tivesse superado isso e tivesse saído de lá vitorioso. O Grêmio teve um prejuízo claro por parte da arbitragem, que foi o pênalti, Glauco, que o Campaz realmente ele comete o pênalti, só que ele é visivelmente empurrado e o jogador do Atlético Mineiro nem poderia estar ali. Então há um prejuízo em relação à arbitragem, mas assim, é algo que vem acontecendo, É um roteiro que vem se repetindo. O Grêmio joga bem em uma parte do jogo, tem superioridade, mas não consegue reverter isso em resultado. Oi, Wagner, André aqui do estúdio. Wagner, tudo bem? Tudo bom, André? Bem-vindo. Ô, Wagner, a minha pergunta é a seguinte, eu já escutei muito assim, que depois da partida de ontem, pode ser digamos, um recomeço, quase aí indo para o fim, a situação grave do jeito que está o Grêmio, mas tu acredita que a partida de ontem, ela pode servir agora, não só para o jogo de sábado do Grenal, mas para o próprio campeonato, mudar um pouco essa história do Grêmio, porque agora são 6 vitórias em 10 jogos, que o Grêmio precisa, é isso? Teria que ser um Novembro Azul, tá? Perdão do trocadilho. Mas vamos lá. A matemática ainda joga contra, André? Mas assim, o Grêmio deixou no gramado do Mineirão, no meu entendimento, uma ótima impressão. Uma ótima impressão. Foi uma derrota maravilhosa, como os colorados estão cornetando aí durante toda essa quinta-feira. A impressão, vamos tirar o resultado do jogo, se é que isso é possível, mas vamos analisar o desempenho do Grêmio. O Grêmio foi bem, o Grêmio foi superior ao Atlético Mineiro do início ao fim do jogo. O Grêmio teve chance, criou inúmeras oportunidades para marcar e manteve, como eu disse, o nível de atuação. Algo que não tinha conseguido desde a chegada do Wagner Mancini. Ô, Vaguinha. Tinha momentos isolados contra o Juventude, até no jogo contra o Juventude, Glauco, o Grêmio cai no segundo tempo. Contra o Palmeiras, cai no segundo tempo. Contra o Atlético Mineiro, manteve o nível de atuação, mas não saiu com o resultado. Então, acho que pode ser sim, pode ser um divisor de águas. Agora, falta muito pouco tempo, são 10 jogos e o Grêmio precisa de 6 vitórias. Fala, Glauco. É verdade. Não, você falou agora da arbitragem também, Vamos ouvir um pedacinho aí do Denis Abraão, que ele pegou a metralhadora e... Bota aí. Não vão levar!
Vai começar a bater o pau. Vai começar. Não vão me tirar pra trouxa. Conheço esqueminha de bandeirinha. Seu Alex Ribeiro. Não contesta a atuação do juiz. Mas esse de bandeirinha aqui tá de sacanagem comigo. Rapaz do céu, olha o Denis Abraão, ontem ele estava em 440, não era 220. Ô Vaguinha, e não foi a única não. Você deve ter acompanhado a coletiva, né, pós-jogo. Dá para botar mais um pedacinho do Denis Abraão quase comendo o microfone, bota aí. Seja injusto comigo, mas não com o Grêmio. Com o Grêmio não, porque eu vou berrar e vou às últimas consequências, não estou preocupado com o que vai acontecer comigo. Agora não vão levar na mão grande do Grêmio. Eu vou berrar aqui e vou apontar os defeitos sempre que acontecerem. Meu time teve brio, teve raça, teve determinação, teve qualidade, teve gol anulado injustamente, de novo, rendimento inventado, de novo. Por quê? Eles é que tem que explicar, não sou eu. Lembrando que o Borja teve um gol, né, que ele marcou, que foi anulado, isso quando o jogo estava 0-0. Bom, mas isso, ô Vaguinha, é discurso para consumo externo? Ou você acha que tem muito fundamento? Tem Colorado dizendo, vai pro TAS, vai reclamar na Suíça. Eu discordo do Denis, eu acompanhei toda a entrevista do Denis Abraão. Eu discordo dele em relação aos impedimentos, Cláudio. Existe uma tecnologia que foi criada, foi desenvolvida e foi gasto ali, milhares de reais, gastaram para desenvolver a tecnologia das linhas, para saber se o cara tá ou não impedido. Aí não pode ser eu aqui achando, acho que não estava impedido. Não, se tem uma tecnologia, porque tá ali a tecnologia, a regra diz que se o cara tá com um pedacinho do corpo à frente, né, um pedacinho do corpo que o gol pode ser validado, não, a mão não pode, mas se o ombro tá na frente, ele tá impedido. Isso eu não posso discutir. Agora, quando ele reclama do lance da falta, do pênalti do Atlético Mineiro, ele reclama com razão, porque o VAR parou e parece que o VAR ficou fixo em olhar pro lance da mão do Campas. E não analisou o jogador do Atlético Mineiro, que estava numa condição irregular. O lance era para ter sido revertido ao Grêmio. Então, assim, há quanto tempo a gente está nessa estrada, Glauco? Eu faz pouco. Eu tô há 20 anos, tu deve estar uns 45 já nessa estrada. Não. Então, assim, véspera Grenal. É véspera Grenal. Do outro lado, já estão achando que essa fala do Denis Abraão pode ser um condicionamento ao árbitro Marcelo de Lima Henrique do Clássico Grenal. E tu pode anotar aí, pode marcar no teu relógio, que vai ter uma entrevista do lado do Internacional rebatendo o que disse o Denis, falando sobre a tentativa de condicionar. Tu pode ter certeza, isso é histórico, isso é da nossa aldeia. E a torcida, e a falta da torcida, hein? Ó, tem mais vermelho aqui no meu ombro, olha aqui, rapaz. Mas isso é uma barbaridade. Segura firme essas Deixa eu equilibrar. Deixa eu equilibrar. Agora, só a relação da falta da torcida. Para terminar, Vaguinha, com esses seus 5.742,5 jogos de experiência, o Inter é o grande favorito, é o momento de fazer o crime, joga em casa, só com torcida colorada, retrospecto, Yuri Alberto deve estar em campo, ou não é o favorito? Não, o Inter é o favorito, Glauco. É inegável que o Internacional é o favorito. Pelo momento do Grêmio, até o momento do Internacional não é bom. O Inter jogou um mini campeonato paulista aí, somou um pontinho só. Não, 2 pontinhos só. Né? Contra Bragantino, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, somou 2 pontinhos. Então o momento do Internacional não é espetacular. Mas se comparado ao momento do Grêmio, o Inter chega melhor para o Clássico Grenal. Agora, também, 2003, eu estava no Beira-Rio trabalhando e vi o Christian fazer 1-0 e evitar o rebaixamento do Grêmio naquele ano. Mas isso é regra? Não é regra, porque em 2004, no Estádio Olímpico, o Grêmio também estava para cair e o Inter foi lá no Olímpico e tocou 3-1. Então, assim, Grenal, tudo pode acontecer. Agora, é inegável que o Internacional leva uma certa vantagem. Joga em casa, com torcida moral única, da história. Colorados, 30 mil colorados. Então, a vantagem, o Inter tá com a faca e o queijo na mão. A vantagem é do Inter e a moral da história, Grenal é Grenal e o cara fala pra caramba. Abraço, Vaguinha, muito obrigado, muito bom. Abraço. Fica com a gente para encerrar. Tchau. Fica com a gente, 19h20 tem o segunda edição e a gente volta amanhã a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.